Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a obra Os Pensadores da Liberdade, de autoria do comentarista político e economista Rodrigo Constantino. É importante observar, que o Rodrigo Constantino é bem famoso aqui no Brasil, então ele tem um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos. Ele já foi comentarista, da Record News, é atualmente comentarista da Jovem Pan. Ele já escreveu para jornais como o jornal O Globo e atualmente escreve para a Gazeta do Povo. Então ele é um cara bem famoso e como ele fala de política, um comentarista político, tem muitas pessoas que o amam e muitas pessoas que o odeiam. Mas esse vídeo aqui não é para comentar sobre o Rodrigo Constantino como pessoa, ou sobre se ele é um bom comentarista político ou não, se ele é uma boa pessoa ou não, nada disso é o ponto desse vídeo. Esse vídeo aqui é para falar sobre a obra Os Pensadores da Liberdade, que é uma obra de autoria dele. Será que essa obra vale a pena? Para quem que eu recomendo essa obra? Para quem que eu não recomendo? Fazer um breve resumo, Esses vão ser os pontos aqui do vídeo. Primeiramente, é importante a gente falar que essa obra aqui ela tem como intuito, resumir a ideia de as ideias, de 20 pensadores pró-liberdade. Esses pensadores são ou liberais clássicos ou conservadores. A gente vai ter tanto liberais clássicos quanto conservadores nessa obra, Tendo mais liberais clássicos, até porque é uma obra pró-liberdade, Então, era até de se esperar que fossem apenas liberais, mas não. O autor, o Rodrigo Constantino, também traz importantes pensadores que estão mais no campo do conservadorismo, beleza? Então, basicamente, essa é a ideia central da obra. A obra é dividida em 4 partes, cuja primeira parte aborda os pensadores clássicos. Entre os pensadores clássicos abordados, nós temos John Locke, David Hume, Adam Smith, Bastiat, Alex Tocqueville, Edmund Burke, e são esses 6 pensadores que estão na primeira parte, que é onde ele fala sobre os pensadores clássicos. Então, logo no primeiro capítulo, o Rodrigo Constantino ele faz um resumo sobre as principais ideias do John Locke. Então, ele vai falar um pouco sobre o direito natural, sobre as principais obras dele, e aí, basicamente, ele faz isso nos demais capítulos, sobre os demais pensadores clássicos. Então, o David Hume ele vai contar um pouquinho da história do David Hume, e contar as principais ideias dele, explicar os principais insights do David Hume. Do Adam Smith é a mesma coisa, ele vai falar um pouquinho sobre a obra, Teoria dos Sentimentos Morais, vai falar um pouquinho sobre divisão do trabalho, mão invisível do mercado, ou seja, assuntos abordados na obra Riqueza das Nações, Então, ele vai fazer isso com 6 pensadores, que ele considera clássicos, que vale lembrar são John Locke, David Hume, Adam Smith, Bastiat, Tocqueville e Edmund Burke. Eu não me recordo se é exatamente nessa sequência, mas eu me recordo que são esses 6 pensadores, que ele faz esses breves resumos. Na parte 2, ele passa para os austríacos, E por que chama os austríacos? Porque ele vai falar sobre os 2 principais, ou pelo menos os 2 pensadores mais famosos da conhecida escola austríaca de economia. Então ele vai falar sobre Ludwig von Mises e Friedrich August von Hayek, Então ele vai ter um capítulo sobre Ludwig von Mises, e um sobre o Hayek. É importante eu fazer um adendo aqui, eu já li uma outra obra do Rodrigo Constantino chamada Economia do Indivíduo, E nessa obra ele faz um resumo sobre os principais pensadores da escola austríaca. E eu percebi, que ele basicamente pegou, o que ele falou no Economia do Indivíduo e colocou nessa obra os Pensadores da Liberdade, Não o livro inteiro, mas, por exemplo, os 2, Então ele tem uma parte nesse Economia do Indivíduo sobre Ludwig von Mises, que ele fez algumas atualizações e colocou nessa obra aqui, na parte sobre Ludwig von Mises, e do Hayek a mesma coisa, Ele tem uma parte do Hayek na Economia do Indivíduo, então ele deu uma atualizada e colocou aqui. Então, no do Ludwig von Mises, ele vai falar de coisas como o que é praxeologia, na visão de Ludwig von Mises. Ele vai falar também, sobre a teoria do dinheiro e do crédito, ele vai falar sobre as 6 lições, No Hayek ele vai falar sobre as ordens espontâneas, sobre o caminho da servidão, E sobre a desestatização do dinheiro. Então, ele vai ter essa parte, para os austríacos. Bom, a parte 3 do livro é dedicada a apenas uma pensadora, que é a Ayn Rand. Ele vai falar sobre objetivismo, e sobre um pouquinho da história dela, sobre as principais obras dela, da Ayn Rand.
e também vai falar sobre o objetivismo, que é a filosofia dela. É importante a gente observar que o autor, né, o Rodrigo Constantino, ele já tem um livro especialmente sobre o objetivismo, então é um cara que entende bastante do assunto. Então, se você quiser um resumo, né, sobre esse tema, a parte 3 dessa obra, Os Pensadores da Liberdade, é uma boa pedida. Então, após a gente passar pela parte 1, que são os clássicos, após a gente passar pela parte 2, que são os austríacos, após a gente passar pela parte 3, né, do objetivismo, a gente passa para a parte 4, que são os contemporâneos, né? Então vão ser pensadores do século XX, século XXI. Alguns dos pensadores que ele aborda nessa parte são Thomas Sowell, Milton Friedman, Karl Popper, Jordan Peterson e por aí vai. Então, basicamente, todos os pensadores, né, mais contemporâneos, pelo menos os mais importantes na visão do Rodrigo Constantino, que estão ligados ou ao liberalismo ou ao conservadorismo, vão estar presentes nessa última parte, né? Então ele vai falar, por exemplo, também do Russell Kirk, do Roger Scruton, né? Entre outros nomes importantes tanto para o liberalismo como para o conservadorismo. Lembrando que aqui, quando a gente utiliza o termo liberalismo, a gente se refere a liberalismo clássico, tá? Não é liberal no sentido dos Estados Unidos da América, onde nos Estados Unidos da América, pelo menos atualmente, eles se referem a pessoas como Hillary Clinton ou Obama como liberais. Isso está incorreto, e o Rodrigo Constantino deixa isso bem claro ao longo do livro. Então, basicamente, esse é um pequeno resumo do livro, né? Agora, vocês devem estar se perguntando, para quem que eu recomendo? Bom, eu recomendo esse livro para pessoas que querem resumos sobre as ideias desses autores, né? Você quer um resumo sobre a ideia de todos esses pensadores, esse livro é uma ótima pedida. Se você quer se iniciar nos estudos do liberalismo, né? Esse livro também é uma ótima pedida. Então, basicamente seria isso. É um livro muito bom para iniciantes, é um livro muito bom para quem está querendo começar a estudar, muito bom até para quem já entende um pouco e quer ter acesso a resumos, né? É um livro muito bom para quem não tem muita experiência em leitura, porque a escrita do autor é muito fácil, muito tranquila e é gostosa de ler, é um livro gostoso de ler, tipo, dá um prazer legal ler essa obra, né? Então, para esse tipo de pessoa eu recomendo, né? Eu gostei muito do livro. Para quem que eu não recomendo? Se você quer algo muito profundo, né, que espera algo muito profundo, não vai ser nesse livro que você vai encontrar, até porque não é a proposta do livro, né? A proposta do livro é exatamente essa, fazer resumos das ideias dos principais pensadores pró-liberdade, né? Fazer um compilado, assim. Então, esse livro, ele entrega bem o que promete. É assim que eu resumiria esse livro. Ele entrega bem o que promete. Sei que muitos de vocês gostam do Constantino e muitos não gostam. Quem não gosta já deve ter dado até dislike nesse vídeo, porque eu sei como as pessoas são. Mas eu acho que isso não faz muito sentido, né? Porque é importante você pegar para ler até mesmo pessoas das quais você discorda, né? Se esse for o seu caso. Então, e às vezes você pode até discordar dele em alguns pontos, mas os resumos são bem feitos, né? Tem alguns pensadores aqui que eu já me dediquei a estudar um pouco mais profundamente, e eu posso dizer que o Constantino resumiu bem a ideia deles, né? Tem outros aqui que eu conhecia muito pouco, né? Como, por exemplo, Jordan Peterson, e eu gostei muito dos resumos do Constantino e me fizeram até mesmo ter vontade de estudar posteriormente, né? Esses livros, né, do Jordan Peterson. Inclusive, atualmente estou lendo um livro do Jordan Peterson, uma recomendação de uma amiga minha, né? E eu estou gostando bastante. Bom, se você gostou dessa resenha e ficou com vontade de comprar esse livro, eu peço que você considere comprar esse livro pelo meu link na Amazon, né? Assim você vai estar ajudando o canal a continuar. Convido, na verdade, você a dar uma olhada na nossa série sobre os grandes economistas, né? Que são vídeos resumos de grandes economistas, como, por exemplo, Adam Smith, David Ricardo, Milton Friedman, Thomas Sowell, Hayek, Mises e por aí vai. Você também pode conhecer a nossa playlist sobre microeconomia, que eu acho que você pode gostar bastante. Também, né, convido você a compartilhar esse vídeo com os amigos, né? É muito importante o seu compartilhamento ou outro vídeo do canal para que você ajude o canal a crescer. Quanto maior for o canal, mais motivado eu vou estar para trazer mais vídeos como esse.
Gostaria de agradecer do fundo do meu coração você que me assistiu até aqui. E um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.